nós vivemos um momento em que a interpretação passou a ser principiológica, aumentou imensamente, eu já vou concluir, professor, a discricionariedade judicial, e nesse momento vive-se a discussão de qual é o limite da discricionariedade judicial. Até que ponto é legítimo nós que disputávamos que o judiciário tutelasse o direito à saúde, agora se discute até que ponto é legítimo, em que situações é legítimo o judiciário mandar à administração pública remeter uma pessoa para fazer uma cirurgia altamente sofisticada num grande centro internacional. Essa é uma discussão importante. As prioridades orçamentárias, um pouco as escolhas trágicas de definir até mesmo quem vai viver e quem vai morrer. O limite à discricionariedade judicial é também contido, em alguma medida, pela teoria da argumentação, que obriga ao juiz que fundamente as suas decisões e seja capaz de convencer um auditório esclarecido dos fundamentos e da racionalidade da teoria e da tese que ele desenvolveu para produzir um resultado concreto. Aqui concluo mais ou menos por onde comecei, contando 3 breves histórias e uma conclusão. Como procurador do Estado, há alguns anos atrás, um cartório foi oficializado e no dia seguinte, o proprietário do imóvel onde funcionava o cartório procurou desesperado o poder público, o Estado, dizendo: eu queria rescindir o contrato de locação. Essa é a minha única fonte de renda. O Estado não vai me pagar. E ele estava certo. O Estado é incorreto nisso. Um bom amigo, os 3 exemplos são de vicissitudes da vida nacional, mas os 3 envolvem pessoas corretas. O segundo exemplo, primeiro é de incorreção. O segundo exemplo é o seguinte: um excelente professor de direito, grande pessoa, tinha um alto cargo no Ministério da Educação, onde ele se manifestava sobre as bolsas no exterior. Ele um dia me disse: eu já mandei mais de 250 pessoas estudar no exterior. Eu, na pessoa física, ele se sentia pessoalmente responsável por aquela concessão. Não era o Estado brasileiro, não era o Ministério da Educação. Esse é o patrimonialismo brasileiro. Terceiro exemplo é o do formalismo. Quando eu dirigi o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, havia um caso de inexigibilidade de licitação e o órgão de fiscalização mandou me pedir 3 outros orçamentos maiores do que aquele que eu havia obtido no caso de inexigibilidade da licitação para não ter nenhum problema. Vale dizer, pedia-me que cometesse uma fraude obtendo orçamentos artificiais para provar que era honesto. Esse é o formalismo brasileiro. O último exemplo, um grande amigo que presidia uma instituição em alguns estados da federação ia numa missão acadêmica a Cuba e convidou-me para ir. E eu disse: puxa, que maravilha, vou com a minha mulher. Ele disse: ótimo, vamos todos juntos. Como é que eu pago o da minha mulher? Não precisa, ela é minha convidada. Esse é o populismo brasileiro. As pessoas usam o poder público para ajudar os amigos, fazer favor aos amigos. Incorreção, formalismo, patrimonialismo e populismo são graves distorções da vida brasileira. Se nós queremos construir uma civilização brasileira e vamos construí-la, é preciso enfrentar e superar esses problemas. Estamos atrasados e com pressa. Muito obrigado.
madrugada de 25 de abril de 1984. Depois de levar às ruas milhões de pessoas na maior mobilização popular da história do país, a emenda das diretas acaba rejeitada. A tristeza e a frustração são logo substituídas por intensas negociações políticas que vão resultar na vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Com a doença e morte do presidente eleito, o vice José Sarney assume o cargo e o compromisso com a agenda democratizante. Uma Assembleia Nacional Constituinte é convocada para restaurar o Estado de Direito e aposentar a legislação autoritária editada nas últimas 2 décadas. Um novo Congresso, com 536 representantes do povo, eleitos em novembro de 1986, se instala em fevereiro do ano seguinte, com plenos poderes para escrever a nova Constituição do Brasil. Os trabalhos começam em clima de euforia. Pela primeira vez numa Constituinte, são aceitas sugestões vindas dos cidadãos. Elas chegam a 70 mil, resultando em 122 emendas populares. O povo retoma sua voz, sua liberdade e também seus sonhos. Além de democracia, pede o fim da inflação galopante e das desigualdades sociais. Quer a Constituição ideal no país real. O Congresso torna-se o escoadouro de demandas há muito tempo reprimidas. Primeiro nas comissões temáticas, depois na comissão de sistematização e, por fim, no plenário, forças antagônicas lutam para inscrever suas razões na nova Carta. O grande debate nacional, tantas vezes adiado, é agora travado na arena política. Esquerda e direita, empresários e trabalhadores, agricultores e proprietários de terra, anistiados e integrantes do antigo regime passam do enfrentamento ao diálogo ao longo de 308 sessões em 1 ano e 8 meses de trabalho intenso. E o que a negociação não resolve, o voto decide. Assim, mais de 140 mil emendas, projetos, anteprojetos, destaques e substitutivos são finalmente resumidos em 501 artigos. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Como reflexo do momento de abertura, a letra generosa da lei busca atender os desejos da sociedade. E algumas reivindicações específicas acabam elevadas ao nível de direitos constitucionais. A Carta estabelece dispositivos sobre a estabilidade dos servidores públicos, o funcionamento de empresas estatais e até sobre a política de juros. Ao mesmo tempo, porém, cria as condições para a construção de um regime livre e democrático com instituições capazes de resistir a crises políticas. É a primeira Constituição brasileira a definir direitos e garantias individuais antes das normas para a organização do Estado. Abre a possibilidade de voto aos analfabetos e jovens a partir dos 16 anos. Amplia as conquistas do trabalhador e garante os direitos da mulher. Inclui um capítulo inédito sobre a defesa do meio ambiente. Permite a legalização de partidos historicamente clandestinos que agora podem vir à luz do dia. Restabelece eleições diretas em todos os níveis e liberaliza a atividade sindical. Enfim, oxigena o ambiente político, social e econômico e inscreve o nome do Brasil entre as democracias mais avançadas do mundo. Com o reconhecimento dos deveres e a extensão dos direitos a todos os brasileiros, inclusive as minorias, a Constituição de 1988 se destaca como um poderoso instrumento de defesa do cidadão e não apenas do Estado. No momento mais emocionante da sessão de encerramento dos trabalhos, na tarde de 5 de outubro de 1988, o presidente do Congresso Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, definiu para a história o papel da nova Carta. Falando.
com emoção, falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.